saúde do nosso cabelo é essencial para o bem-estar emocional. Você sabe identificar quando a quantidade de fios perdidos já passa do normal? Alimentação e suplementação para cuidar do cabelo é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Davis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa convidada de hoje é uma das maiores referências em nutrição estética e uma grandíssima amiga. Olivia é nutricionista formada pela Universidade Federal de Alfenas, especialista em fitoterapia, especialista em nutrição ortomolecular, nutrição esportiva, nutrição estética, possui aprimoramento científico em cirurgia translacional pela Unifesp, é membro da equipe de cirurgia plástica e consultora científica em empresas de nutracêuticos. Olivia, que imenso prazer te receber aqui no programa, finalmente, né? A gente tentou tanto. Prazer é todo meu de estar com você aqui, muito feliz. Embora assim, né? Pois é. Mas tá bom. Deu certo, o que interessa, e estamos aqui e com um tema muito interessante, muito importante, na verdade, né? E assim, antigamente, quando a gente falava em queda de cabelo, geralmente era tudo muito direcionado para o lado masculino. Só que a prevalência da queda de cabelo nas mulheres também aumentou muito nos últimos anos, né? Esse cenário é uma coisa que você encontra com frequência na sua prática? Muita frequência. E nesse momento, né, no contexto que a gente está vivendo, então, nem se fale, né? Agora só acentuou um pouquinho, né? Porque quando a gente da nutrição, a gente vai ter com o olhar de nutricionista, né, melhor dizendo, para alopecia, para queda de cabelo, a gente tem várias coisas para analisar, né? E dentre elas, uma é o fator estresse, e que agora vamos combinar que está um pouquinho intenso, né? Será? Por que será, aliás? Sabe uma coisa que assim me chama muito a atenção? Geralmente quando a gente fala, quando alguém começa a se queixar, né, de queda de cabelo, meu cabelo tá caindo muito, sempre tem alguém que vem com aquelas de, olha, mas uma queda de 100 fios por dia é normal, né? Como é que a pessoa pode saber que a queda dela realmente já não é normal, que está excessiva? Tá. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, de fato, preconiza que de 90 a 100 fios diário de banho é aceitável, tá? Então, eu sempre peço para paciente, eu falo, olha, realmente analisa se é uma queda na hora de lavar, ou se com o cabelo seco, quando você passa a mão, tem fio saindo. E outra, quanto tempo essa queda, ela tá durando? Porque o nosso cabelo, quando a gente estuda tricologia, né, que é uma área que eu amo de paixão, a gente analisa, a gente estuda que o cabelo ele tem as suas fases, né, de crescimento, de queda, a fase anágena, a fase telógena, e que existe um tempo para o cabelo ficar nessa fase de queda. Então, pode ser que o teu cabelo esteja passando por essa fase. Então, o legal é, se ela está passando de uma semana, entrando já a 15 dias, não tem... A pessoa fala, olha, não tem nada, a gente analisa o contexto todo, né? Não tem um trauma, não tem um estresse envolvido, e essa queda, então, ela permanece depois desse período, aí eu sugiro que ela procure o tricologista
porque nós da nutrição, a gente não tem como, né, fechar esse diagnóstico, nem podemos. Então, é aí que procure um tricologista para vir com para devolver esse diagnóstico para a gente, né, de como é que vai ser o tratamento. Mas a queda diária, ela é aceitável. A gente tem uns fios que estão em renovação. Eu falo que, graças a Deus, parte está em crescimento e parte em queda, porque se eles entrassem em queda tudo junto, a gente ia ter momentos careca e momentos com cabelo, né? Não ia ser legal. Fato, fato. Perfeito. Então, assim, a gente tem essas fases, e aí você está falando que a fase telógena, no caso, né, que é a fase da queda, ela dura normalmente em torno de uma semana, 15 dias, seria isso? Passado de uma semana já começa a ficar estranho. A gente já começa a levantar uma suspeita de alguma coisa e que precisa de um diagnóstico mais a fundo disso. E esse processo, ele é cíclico. Então, mais ou menos quantas vezes por ano a pessoa teria essa fase telógena como sendo algo normal? Na verdade, assim, cada mês a gente tem uma ciclagem do cabelo. Então, a gente poderia, isso depende muito de pessoa, mas de umas 3 vezes ao ano a gente estaria entrando nessa fase de queda, tá? Isso é muito difícil da gente dizer, porque envolve, por exemplo, mulher quando ela toma anticoncepcional, quando ela está fazendo alguma suplementação. Então, a gente interfere também nesse ciclo. Então, não tem como a gente dizer exatamente como que vai ser para aquela pessoa. Então, o que eu vejo, as pacientes que tomam, por exemplo, antidepressivo, que estão fazendo uso de anticoncepcional, ou aquelas que, ao contrário, que estão usando alguma suplementação, a gente pode até retardar isso. Então, a gente hoje mexeu no ciclo do cabelo. Né? Então, fica um pouco difícil da gente conseguir dar essa resposta para cada pessoa. Perfeito. Então, é melhor pensar nessa parte do tempo. Nossa, passou de uma semana, fica atenta, né? Exatamente. E tempo versus onde você está vendo esse cabelo, né? Se é em outros contextos que não só o banho. Exato. E outra, né? A gente também ainda tem aquelas pacientes que chegam, meu cabelo tá caindo muito, mas ela tá fazendo muita química, né? Ou fases da vida, amamentação, né? E que a gente vai esperar mesmo, né? Uma queda mais intensa ali, uma agressão, então, numa esses procedimentos, né, para alisar o cabelo. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para saber analisar o que de fato é o esperado ou não daquela fase. Perfeito, o que já me leva inclusive à próxima pergunta, que assim, a gente sabe que queda de cabelo é extremamente multifatorial. Então, quais são algumas das principais causas? Você já citou algumas, mas tudo ali que a pessoa pode considerar do tipo, bom, eu posso dar um desconto porque isso aqui pode estar envolvido. O fator estresse é fato, tá? É fato. Por quê? Justamente pelo aumento do cortisol, tá? O que os estudos mostram é que o cortisol, ele faz a gente estacionar na fase telógena. Então, o cabelo, ele não consegue evoluir nesse ciclo, né, do crescimento. Então, existe uma queda mais intensa mesmo. Por isso que nessa fase que a gente está vivendo, né, nesse período, eu tenho observado muita queixa de alopécia por conta do estresse. A gente tem esse diagnóstico que, de novo, é feito pelo profissional da tricologia, ele traça para a gente enquanto uma alopécia por carência nutricional, onde a gente entra com maestria para tratar, uma alopécia por conta de hormônios, então alterações hormonais caracterizam o que a gente chama de alopécia androgenética, fatores inflamatórios, e aí é um achado meu, tá? Nada que a ciência ainda trouxe, porque é tudo muito novo, mas eu tenho visto muitos pacientes pós-Covid com queda de cabelo. Muitos. Aliás, eu poderia dizer assim, que todas as minhas pacientes, principalmente as mulheres, que testaram positivo para a doença e que saíram dela, vem depois uma alopecia intensa que, acredito eu, por fatores inflamatórios, né? Como eu disse, ainda não tem nada, quem sabe a gente ainda estuda e publica alguma coisa em cima disso, né? Mas ainda não encontrei nada, e eu mesma não encontrei nada em literatura. Mas então a gente poderia dizer,
A carência de nutriente, e aí tem os específicos que o cabelo tem mais afinidade, mais necessidade, as inflamações, os hormônios, o estresse. Então, realmente é multifatorial, o que dificulta um pouco o tratamento, né? Porque se a gente não souber diagnosticar exatamente o que a pessoa tem e qual é a carência dela, a gente pode ficar ali martelando num tratamento que não era o daquela pessoa. E a gente ouve muito isso, né? As pessoas falando, Nutri, meu cabelo tá caindo muito e eu já tomei o suplemento tal, tal, tal que me indicaram, não resolveu. Não resolveu porque talvez não era o motivo da sua queda, né? Então a gente tem que saber alinhar bem direitinho isso. Olha, eu vou te falar que eu tenho até uma experiência pessoal com isso. Eu tive um período de muita queda. Na verdade, eu tenho eflúvio meio que crônico. Mas eu passei em vários dermatos, vários tricologistas e a maioria falava que eu tinha alopecia androgenética. Só que não tenho. Aí, eventualmente, eu cheguei realmente no meu médico, certo? Que percebeu que o que eu tenho é uma dermatite seborreica. Só que assim, até chegar nesse ponto, de fato, eu fui tratada de diversas formas que não eram adequadas, inclusive com efeitos colaterais. Pois é, eu cheguei a ter. Pois é, eu cheguei a ter crescimento de cabelo onde não era pra ter, depois eu tive que fazer uma depilação por conta de. Enfim. É uma história engraçada, pelo menos. Tem história para contar e dar risada. Fato. Na época não foi engraçado, mas hoje já é. Mas sim, é um grande exemplo do tanto que é importante chegar na causa, né? E aí, uma vez que a gente chega na causa, é possível reverter? Se a gente tem a alopécia, a areata, por exemplo, né? Ela é uma inativação, vamos dizer assim, temporária daquele folículo. E aí, com a nutrição, a androgenética, como a gente falou, a culpa é do hormônio, e o hormônio é a deidrotestosterona, a gente consegue trabalhar, né? Nós, nutricionistas, da parte mais na fitoterapia, com alguns minerais que a gente sabe que tem a ação lá na 5-alfa-redutase, inibir, então, essa enzima para parar o aumento do DHT, ok. E quando a gente pensa que ela é uma alopécia vinda de fatores nutricionais, completamente. A gente trabalha em cima, aí, de novo, a gente precisa de um mapeamento ali bem feito de quais são esses nutrientes para suplementar, né, com o nutriente correto, e a gente consegue reverter. Não é fácil. É angustiante, sabe? Eu vejo assim pacientes me mandando mensagem do ralo do banheiro com aquele monte de cabelo, angustia a paciente e a mim junto. Mas a gente consegue sim. É muito difícil, mas que não é impossível. Maravilhoso. E você falou, é angustiante mesmo, uma coisa que mexe com a autoestima das pessoas, né? Mas que bom que a gente tem a nutrição aí para dar um suporte muito importante. E mais uma vez você me deu o pé da próxima pergunta. Você já começou a colocar algumas das questões nutricionais. Então, como é que a nutrição pode ajudar? Vamos lá. Quando a gente estuda o cabelo, se a gente pegar a haste, né, como a gente chama o fio do cabelo, 90% do fio ele é composto por aminoácido, né? Aí daí eu já falo para o paciente, pensa bem, se você não comer proteína de forma adequada, será que eu vou ter um cabelo, né, com saúde, né, um cabelo bonito, vivo? Então, as proteínas são, assim, os nutrientes que a gente mais analisa, tá? Proteínas em geral mesmo, do aporte todo da alimentação, não falando de um suplemento específico, tá? É muito comum mulheres, né, que chegam, meu cabelo tá muito fino, muito fraco, sem vida, ou não cresce, né? E aí a gente vai ver o aporte dietético da proteína dela é muito, de proteína da dieta dela é muito baixo. Tá? Então, isso é uma adequação que a gente tem que fazer. O restante da composição do fio do cabelo são minerais. E o que os estudos trazem para a gente é que
O folículo, na verdade, lá embaixo, né, na raiz, ou melhor, na papila dérmica, existe uma necessidade de alguns nutrientes, de alguns minerais específicos, tá, para o crescimento dessa haste. O principal, e que a maioria das referências trazem para a gente, é o ferro. O ferro seguido aí do zinco. Então, os estudos, eles mostram o quê? Pacientes com queda de cabelo, com alopécia, foi dosado lá os minerais e feito toda uma análise sanguínea, o que tinha deficiente? Ferro e zinco. Então, é muito comum na anemia, né? Ou pacientes, quando eles param de comer carne, não tem adequação ali ainda dessa dieta, uma queda difusa desse cabelo, tá? Então, ferro, zinco, complexo B, tá? Também a gente encontra nessas referências. A vitamina D, né, tem meta-análises muito lindas que mostram que os pacientes de alopécia são deficientes de vitamina D. E aí a gente pode pensar também naquela outra causa que eu levantei, que é o fator inflamatório, né? Lembrando que a vitamina D tem essa função, né? Então, olha como a gente tem um monte de coisa para analisar, e não dá para a gente falar, né, que eu vou tomar o suplemento tal lá da farmácia. Para minha amiga resolveu, para mim não. Mas será que você precisa de aminoácido? Será que você precisa de ferro? Né? Será que o teu problema é a vitamina D? Então precisa mesmo de um profissional, né, para acompanhar, para analisar e a gente saber quais são os nutrientes faltantes naquela pessoa. É muito comum eu ouvir as pessoas falando assim: eu comecei a tomar BCA, né, para o treino, porque o meu nutricionista esportivo, eu não atendo nutrição esportiva, mas eu atendo em conjunto com um colega, e que quando eles começam a suplementar o BCA, o cabelo melhora. Né, o cabelo fica lindo, maravilhoso, justamente porque aumenta o quê? Aporte de aminoácido, né? E na composição lá da queratina, se a gente for olhar os mais de 20 aminoácidos que fazem parte da queratina, tá lá leucina, isoleucina, valina, o nosso BCA, né? Então, é um suplemento bastante interessante de pensar nessa história de saúde capilar. Perfeito. E a gente precisa de um trabalho bem individualizado mesmo, porque você tem que acompanhar exatamente o que está em deficiência em cada pessoa para poder trazer. Aliás, fica então aqui o lembrete convite para vocês voltarem nos outros programas e assistirem um programa específico que a gente tem de minerais, com a Dani Seixas, né, que a gente viu como fazer justamente toda essa avaliação. Então são temas que conversam. Vocês veem, a gente precisa avaliar como é que estão os minerais dos pacientes para ver quais a gente vai precisar acrescentar nessa alimentação ou suplementação. Então vem a próxima pergunta. Como é quando você vai pela alimentação e quando você vai pela suplementação? Como você faz essa escolha? Como que eu decido? Tá. Olha, de verdade, quando o assunto é estética, né? E eu hoje, o meu trabalho, ele é 100%, né? Seja em aula, em clínica, estética, eu vou te dizer que eu brinco que a estética, coitada, ela é muito segundo plano para o nosso organismo, né? O corpo nunca quer priorizar o nosso cabelo, a nossa pele, a nossa unha. Então, quando existe uma carência, tá? Que eu peguei ali, que tem sim um ferro mais baixo, uma ferritina ali que não chegou nem a bater ali uns 70, 80, só alimentação não é possível. Não é possível. Ainda mais se essa pessoa tá fases da vida, né? Amamentação, ou ela faz uma atividade física, que você sabe que o corpo vai utilizar essa demanda para outra função mais importante, né? E que não vai atingir o cabelo, por exemplo, precisa do aporte nutricional, dieta, mais a suplementação, sim. Perfeito. Então, todos esses nutrientes que você comentou, você suplementa. Dependendo do que cada pessoa precisar, claro, mas você trabalha eles pela suplementação. Exatamente. Tem melhores dosagens? Eu costumo ir de novo pelo aporte sérico de cada paciente, tá? Mas, por exemplo, ferro, numa anemia mais intensa, uns 20 miligramas de ferro, não tá tanto, uma ferritina que não tá tão baixa, e na alimentação eu consegui uma quantidade legal,
uns 10 miligramas, né? Então a gente vai indo nessa maneira, de acordo com o que o exame me mostra. Vitamina D. Vitamina D, como eu falei, ela tem uma influência muito grande na alopécia. Se eu pego uma vitamina D lá de 13, 16, como eu vejo muito nas alopécias, aí a gente entra com 2.000 de vitamina D, que é o que a gente pode, né, enquanto nutricionista, trabalhar a suplementação, sim. Perfeito. E tem melhor horário? Para o suplemento? Dependendo dele, sim. Né? O ferro, por exemplo, eu gosto de colocar logo após a refeição, né? Almoço, jantar, a vitamina D logo no café da manhã. Ômega 3 é um que eu gosto muito de trabalhar nas alopécias, pensando na ação anti-inflamatória dele, né? E eu gosto de colocar ele fracionado, né? E próximo ali das refeições. Então, dependendo de cada nutriente que a gente for trabalhar, em regra geral, vitaminas e minerais eu gosto de colocar sempre ali no horário da refeição, né? Por uma questão mesmo de tolerância, né? O zinco, por exemplo, que a gente trabalha ele ali em doses de 15, 20 miligramas. Se a gente colocar em um horário isolado, onde o paciente não fez nenhuma refeição, ele vai sentir, né, um desconforto, né, por conta da hipercloridria ali que o zinco traz. Então, eu gosto de colocar ali associado à refeição. Perfeito. Olivia, e no geral, você coloca eles juntos? Porque você citou vitaminas e minerais, né? Você coloca juntas ou separa? Depende. Vitamina D eu gosto de separar. Vamos dizer assim, minerais juntos, tá? Vitaminas lipossolúveis eu gosto de separar, tá? Não gosto de colocar. Não coloco ômega na mesma fórmula. Aliás, eu gosto de ômega, vamos dizer, produto pronto, tá? Eu não peço em manipulação, tá? Então aí eu vou direcionando assim, minerais juntinhos, os lipossolúveis separados, eu não gosto de colocar em uma mesma prescrição, não. Então, só para recapitular, assim, porque a gente foi falando vários e puxando vários, só para recapitular, os principais que você utiliza na sua prática são? Os nutrientes, ômega 3, vitamina D, complexo B, principalmente a B12, ferro, zinco, o cobre também tem estudos bem interessantes com cobre e cabelo, principalmente na coloração. Antioxidantes em geral, pensando que um dos fatores que também pode trazer a queda de cabelo é o estresse oxidativo, né? O estresse radicalar, o aumento de radical livre. E olha que coisa bacana. O estresse oxidativo, ele pode trazer não só a queda, como a gente está falando, mas o cabelo branco. Né? Tem muita gente que pergunta, né? E tem relação do que eu como com o cabelo branco? Tem relação do estresse oxidativo, da quantidade de radical livre. E aí, tudo que a gente conseguir trabalhar de antioxidante, vitamina C, resveratrol, a superoxidesmutase, ou ativar a superoxidesmutase, glutationa, através da glutamina, e de todas as vias ali de síntese, né, desses antioxidantes, é muito bem-vindo para a saúde capilar. Fantástico. Então, assim, se a gente fosse fazer um resuminho de passo a passo, basicamente você vai receber esse diagnóstico do médico para entender onde está a causa, se é de deficiência nutricional, quais são os nutrientes que estão em deficiência e fazer todo esse aporte, então, que a pessoa precisa desses suplementos que a gente comentou. Dieta e suplementação, perfeito. Perfeito. E aí, quando a gente junta, então, dieta e suplementação e esse diagnóstico que tem que vir do médico, claro, é suficiente ou a gente precisa ainda de mais coisa pensando em cabelo? Às vezes, da mesma maneira que a causa da alopecia ela é multifatorial, eu falo que o tratamento ela também tem que ser, né, das pessoas envolvidas nesse tratamento. Eu estou, nesse exato momento, com uma paciente de alopecia muito complicada, e a gente está, tricologista diagnosticando, a gente da clínica fazendo todo o aporte, pessoal da psicologia trabalhando todo o emocional da paciente, porque a gente vê que é um gatilho mesmo, tá? Então tem que ter ou um tratamento alternativo, uma acupuntura, a microfisioterapia, que eu acho incrível para os pacientes de alopécia. Então é um tratamento multiprofissional mesmo, precisa ser.
Olivia, super obrigada. Você trouxe uma riqueza de informações muito importante. Gente, tem aí 1 milhão de dicas extremamente práticas. É um caminho desafiador, sim. Eu posso falar por experiência própria, porque eu sei o quanto é angustiante, mas com certeza tem saída. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem. É só buscar o tratamento correto e seguir nele. E seguir nele. A alopécia é a hora que você descobre o teu caminho, segue, não fica, né, tentando, agora acho que eu vou tentar esse, agora eu vou tentar tal coisa. Não, não muda. Segue em frente, porque o resultado ele vem. Perfeito, fantástico. Não daria para encerrar com melhores palavras. E ó, fiquem com a gente, porque neste bloco falamos sobre queda. Mas no próximo, a Nutri responde como é que a gente pode ter um cabelo mais e mais e mais saudável. Voltamos já. Gente, então estamos de volta agora com a Nutri Responde e no bloco anterior a gente falou sobre queda de cabelo, mas agora vamos falar sobre como manter e aumentar a saúde do cabelo. Então, primeira coisa, Olivia, o que é de fato, o que constitui um cabelo saudável? Cabelo, ele é um reflexo da nossa alimentação. Se a alimentação não está muito bem equilibrada, principalmente em relação aos macronutrientes, não dá para ter cabelo saudável, tá? Então, dentre eles, eu poderia eleger a proteína. Então, o consumo da proteína, o consumo dos aminoácidos, e aí vale todos. Whey protein, colágeno, BCA, porque a ideia é aumentar o aporte de aminoácidos de fato. Perfeito. E num outro bloco, né, a gente falou sobre vários nutrientes que são importantes que você trabalha no caso de queda. Agora, quando a gente pensa em saúde, é a mesma coisa ou tem outros alimentos, tem outros suplementos que se destacam? Tem. Aí eu poderia falar de 2 que eu adoro para fortalecimento mesmo de fio, que é aquele teste que a gente faz de puxar o cabelo do paciente, ver se ele tem a resistência à tração, que é o silício, tá? Gosto muito da biotina e, junto com tudo isso, somado a ele, o colágeno. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. O colágeno, ele entraria como uma fonte, de fato, de aminoácido, tá? De aminoácido. Agora, quando a gente melhora, então, o aporte da proteína, do aminoácido, e eu dou estrutura para essa minha haste, o silício, os estudos, tudo que a gente tem de referência em cima desse mineral, mostra que ele dá tração, que ele consegue dar força àquele cabelo quebradiço. Então, quando a gente consegue suplementar, e hoje a gente tem várias maneiras de trabalhar, né, a suplementação desse mineral, a gente consegue ter um cabelo mais forte. Então, a gente cessou a queda, e aí com as proteínas, com o silício, a gente consegue dar força ao cabelo. Perfeito. E dosagem, horário? Depende de qual silício a gente estiver falando, tá? Porque a gente tem ele estabilizado em colina, estabilizado em maltodestrina, estabilizado em colágeno. Eu gosto dele estabilizado em colina, estabilizado em colágeno marinho, por volta aí de 100 a 200 miligramas, tá? Que eu utilizo no horário das refeições. Se for utilizar com colágeno, aí eu já tenho uma preferência de horário, tá? Que é o horário mais noturno, por uma questão mesmo de melhor aproveitamento do colágeno, tá? Que a gente pode falar disso num outro momento.
Então, deixa o spoiler de novo aqui também, gente, acompanhem, porque a gente vai ter um programa especificamente sobre colágeno. Oi? Oi? Acho que eu estraguei a surpresa. Não tem problema, a gente vai ter... Eu ia falar. Eu ia falar de qualquer jeito. Mas pode responder, porque o pessoal já vê isso aplicado, a questão de cabelo, e fica o spoiler. Depois acompanhem um programa específico, exclusivamente só de colágeno. Muito bem, muito bem. Então, se esse silício tiver associado ao colágeno, que a gente tem hoje muitos produtos que já trazem isso, aí eu gosto de colocar em horários mais distantes da refeição, talvez no horário do sono, por conta de horário de turnover, de replicação celular, mas silício, então, de 100 a 200 miligramas para a saúde capilar, para o aumento do crescimento do cabelo. A proteína, quando a gente faz um cálculo de dieta, ela tem que ser uma dieta que tende a um perfil de hiperproteica, né? Tem que ter uma quantidade de proteína aí um pouquinho maior, e a suplementação, ela sai dessa contagem, isso que é interessante. A gente não coloca no montante da proteína dietética. Então, 1,5, 2, dependendo do meu paciente ali, e a suplementação de proteína, seja o colágeno, seja o whey protein. Eu adoro o whey protein para crescimento capilar, por conta do perfil mesmo, né, de aminoácido, gosto muito. Então, aí, dependendo da dieta ou de cada paciente, 10 a 20 gramas ali do suplemento que a gente vai utilizar. Perfeito. E olha, muito interessante essa questão de ser fora do cálculo normal de proteína. Isso. Essa informação é bem relevante. E Olivia, agora aquela pergunta que não quer calar. Você com esse cabelo aí maravilhoso, como é que você cuida do seu cabelo? Menina, esse cabelo na pandemia, ele não parava de crescer. Eu tava cortando sozinha, você acredita? Sozinha. Mas o que eu notei, gente, que é uma dica legal para todo mundo. O que eu fiz de diferente durante esse período? Eu consegui dar mais atenção à minha suplementação. Coisa que no dia a dia, né, a gente fica ali na correria, e aí passou o horário do almoço, esqueci de tomar aquele, esqueci de tomar aquele outro, e aí passa, né? Agora, durante esse período todo mais tranquilo em casa, eu consegui fazer muito rigoroso, certinho os meus horários. E eu faço sim a suplementação do colágeno, eu faço uso da whey protein e não necessariamente associada ao exercício, tá? Que é uma coisa que eu falo de muito bacana dessa proteína, né? Que ela não precisa necessariamente estar associada à atividade física. Na estética, ela é incrível para cabelo, para flacidez, para o aporte mesmo, né? De aminoácidos no geral. Então, o silício faz parte da minha suplementação, a vitamina D, o colágeno, whey protein, quem mais? Ferro, complexo B, porque eu tenho uma demanda maior, o meu organismo necessita de uma demanda maior, principalmente de complexo B, e dá uma diferença danada para o cabelo. Fora a parte tópica, porque eu falo que estética é in e out, né? A gente nunca ignora, é muito importante a gente falar isso, porque os pacientes perguntam, né? Com tudo que eu estou fazendo, então agora eu não preciso mais cuidar do tópico? De jeito nenhum. É um casamento perfeito, é a combinação do in e do out. Então, tudo que a gente faz de hidratação no tópico, o oral, o colágeno ajuda a hidratar bastante, o ácido hialurônico também é um que a gente poderia colocar aí no meio desse pacote, né, trazendo hidratação aos nossos anexos. Então, é tudo e mais um pouco do que eu uso. Perfeito. Estamos juntas. E eu acho que muitas das pessoas que nos assistem também. Olivia, mais uma vez, super obrigada. Realmente é um prazer te receber. E agora... Obrigada pelo convite. Obrigada, foi uma delícia estar aqui com você, mesmo que virtualmente. Sim! E agora eu quero saber de vocês. Nos contem nos comentários quais das várias dicas, vocês já vão colocar em prática. Lembrem que tem spoiler, vai ter mais um programinha aí específico de colágeno. Então continuaremos vendo a Olivia. Grande prazer sempre estar com vocês. Deixem o like, compartilhem. Conhecimento é para ser espalhado. Com muito carinho da Nutri, a gente se vê!